Boa noite a todos. O evangelho de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec, quando foi organizar as passagens do nosso evangelho, ele teve uma intuição divina na sua organização. Nós podemos observar que o capítulo 1 do evangelho é não vim destruir a lei. É quando Jesus está falando da necessidade e da importância que teve o Velho Testamento, depois ele trazendo o Novo Testamento, e a chegada do Espiritismo. Então, o primeiro capítulo é desta forma. Depois o segundo, o meu reino não é deste mundo, falando sobre a realeza de Jesus, porque ele tinha os atributos de um verdadeiro rei. A sua realeza não era humana, não era terrestre. A realeza do mestre era algo transcendente, que até hoje temos dificuldade de compreender. No capítulo 3, ele vai falar da multiplicidade de planetas, falando das muitas moradas na casa do Pai. Mas a parte importante para o nosso estudo hoje é quando nós olhamos no capítulo 4, e aí ele está falando para nós que ninguém poderá ver a Deus se não nascer de novo. Ele vai falar sobre reencarnação. Primeira coisa, como que ele ia entrar no capítulo 5, falando de aflições, de dificuldades, sem antes explicar a reencarnação. Então ele explica através do capítulo 4, o porquê que nós temos a necessidade de reencarnar, por que somos seres que passamos longos períodos aqui por este planeta ou até por outros, tendo a necessidade de reencarnar constantemente para a depuração do nosso espírito. Muitas vezes causando débitos, aí vindo em outra vida para quitá-los, mas é um processo natural de depuração. Então ele nos prepara no capítulo 4, falando da reencarnação, para então ele entrar no capítulo 5 das aflições. E ele vai falar das dificuldades do mundo, das dores, dos problemas que todos nós enfrentamos. Mas no capítulo 6 ele vai falar do Cristo Consolador. Então ele nos prepara com a reencarnação, ele fala das dores e do sofrimento, mas ele nos enche de esperança quando fala do Cristo Consolador no capítulo 6. Mas o foco de hoje é o capítulo 5. Então nós temos aqui, no item 11, do capítulo 5, o esquecimento do passado. Todos nós temos a necessidade, tanto nesta vida como a das vidas passadas, de esquecer muitas vezes as coisas que nos amarguram. Por que nós esquecemos da reencarnação passada? Por que nós não temos a lembrança perfeita? Porque todos nós, se lembrássemos dos erros que cometeram contra nós, não íamos permitir que pessoas se aproximassem de nós. Imagina uma mãe que recebe uma criança em seu ventre, sabendo que aquela criança foi o homem que numa encarnação passada destruiu toda a sua família. Essa mãe automaticamente teria uma rejeição, porque não lembraria deste filho, mas do homem do passado. Então, quando nós temos o esquecimento do passado, nós nos permitimos, nós nos damos a chance de aproximação, de reconciliação, apagando assim as arestas que ficaram pendentes de outras vidas. Então, alguns casos, não todos, alguns casos de depressão pós-parto, muitas vezes a mãe pode estar sentindo inconscientemente a chegada de um espírito que não era afável a seu coração. Então, volto a dizer, em alguns casos pode ser uma situação ainda do inconsciente, como nós, quando caminhamos, olhamos para uma pessoa e olhamos para ela e falamos assim, não gostei dela já assim na primeira vista, mas essa pessoa não te fez nada. Então, de onde vem essa sensação negativa que você tem
instintivamente contra aquela pessoa? De onde vêm as más tendências de uma criança de tenra idade que mal chegou ao mundo e você já vê a inclinação negativa que ela possui? De onde vêm as tendências positivas, os nossos gostos? Se nós existíssemos somente nesta vida, teríamos dificuldade até mesmo de amar. Porque como que nós encontramos o amor da nossa vida à primeira vista? Olhando para aquela pessoa e se apaixonando, sendo que amor, uma das emoções mais complexas que nós temos, como que ela poderia ser desenvolvida simplesmente à primeira vista? Olhando para a pessoa e o amor brota em nosso coração. É lógico que é insensato pensar assim. O amor à primeira vista é nesta encarnação. Porém, o amor que nós temos e reencontramos nesta vida é amores antigos, que nós já nos amamos e continuamos, porque a reencarnação consegue matar a morte. Porque todos nós acreditávamos no passado que com a morte findava-se tudo. Quando a religiosidade começou a surgir no pensamento humano, começamos a entender então que nós existíamos em corpo, mas também existia algo além da vida. E depois então começamos a compreender que existíamos em corpo, que existia a vida após a morte, e que essa vida que se mantém viva no mundo espiritual regressa, como um aluno que regressa todos os dias do ano letivo ao banco escolar. Então nós estamos regressando todos os dias, ou de encarnação em encarnação, de novo ao palco terreno, onde nós encontramos nossos afetos e nossos desafetos. Muitas das nossas aflições são causadas simplesmente pelo reencontro com seres que nós tivemos algum tipo de atrito, pessoas que nos prejudicaram ou pessoas que nós, muitas vezes, por pensamentos insensatos ou momentos de invigilância, prejudicamos também. E hoje nós estamos aqui, em um planeta que ele é considerado uma escola, um hospital e uma prisão. Porque as almas que aqui se encontram não podem sair daqui para ir em outro planeta. Só pode ficar confinado neste. Aqui é uma escola onde todos nós, unidos, estamos aprendendo um com os outros, com a vida, com as situações. Então ela é uma escola. Mas também é um local de saúde. É como se fosse um grande hospital, onde as almas enfermas se reúnem para buscar a sua cura. E aí nós temos, através da religiosidade, o bálsamo necessário para sanar as dores da nossa alma e curar as nossas feridas. Então é através das palavras edificantes do Mestre Jesus, que veio através do Sermão do Monte, que está no capítulo 5 de Mateus, ele vem trazendo as bem-aventuranças. E Allan Kardec, então, juntou 5 dessas bem-aventuranças no capítulo 5. Então nós temos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, o que seria um bem-aventurado? A tradução livre é um feliz, é uma pessoa feliz. Feliz aquele que chora, porque será consolado. Se pegarmos ao pé da letra, teremos dificuldade na compreensão do ensinamento. Como assim? Feliz é o que chora? Porque aquele que está chorando hoje, se tiver o bem sofrer, se sofrer com resignação, buscando apoio no amor do Cristo e em suas palavras, essa pessoa supera as suas dificuldades. Então ele está sendo feliz, porque ele sofre hoje com resignação, para que ele possa, no futuro, sorrir, porque ele encontrará o consolo necessário para a sua vida. Então, parece que o Espiritismo é uma doutrina que nos fala que o sofrimento é bom, e não é. O sofrimento continua sendo sofrimento, a dor continua ainda a nos perturbar. O que não pode é a pessoa que tem um espinho cravado na mão, tem condição de retirar,
e não quer retirar. Todos nós que temos uma dor e temos condição de melhorar, nós temos que buscar a cura para as nossas dores. Não temos a necessidade de pensar, eu estou em prova e não posso reagir, não posso buscar melhorar, porque são provas, foi Deus que me deu. Mas Deus também deu o remédio para que curasse as nossas doenças, as nossas dores. Então nós podemos sim, diante das dores que todos nós temos, buscar e não se conformar em permanecer num estado de ócio, suportando, mas buscar a cura, buscar o melhoramento, buscar a sua progressão, a mudança de conduta, entendendo que certas coisas, certas dificuldades, nós não conseguiremos retirar, porque são expiações. Aquilo que nós expiamos, é aquilo que nós depuramos. Expiação com X, expiar com S é o curioso que fica olhando a vida alheia. Expiar com X é aquele que depura-se. Então nós temos a necessidade, muitas vezes, de passar por determinadas provas. Aquele que já nasce, desde tenra idade, com problemas físicos, com algumas deficiências, são expiações, que podem ser minimizadas, mas acompanhará essa pessoa por toda a vida. Mas qual é a diferença? Por que essa pessoa que hoje se encontra com tamanha dificuldade física, motora, emocional, psicológica, passa por tantas dificuldades e a grande maioria de nós outros não possui nada, nascemos com saúde? Enquanto crianças, nós vemos na África, no Haiti, em regiões ainda remotas da Ásia, crianças que passam fome, crianças que nasceram e só conheceram a miséria, a dor e o sofrimento, enquanto nós nascemos num país onde nos dá de tudo. Porque este Deus, que é Pai de todos, tem predileção por alguns em detrimento de outros. Este mesmo Deus, que é o nosso Pai, também é Pai daqueles que estão em sofrimento. E um pai amoroso, jamais gostaria de ver o seu filho em sofrimento. Deste modo, ele então não pune ninguém. Não é a vontade de Deus que os seus filhos sofram. Porém, existe uma lei, chamada lei de causa e efeito. A lei que Deus criou para reger a todos nós. Todas as vezes que nós infringimos a lei de Deus, estamos subordinados a sermos julgados pela sua lei, não por Deus. Porque nós temos ainda aquela imagem mitológica do Deus barbudo sentado numa mesa, com aquele martelinho que eu não sei o nome, julgando a vida das pessoas. Passa você para a direita, você para a esquerda. E não é Deus que nos julga, mas sim a sua lei, instalada na nossa consciência, sendo ali a fonte do tribunal divino, que nos julga, nos pune, nos cobra a voltar e reabilitar diante da tarefa mal feita. Sabe o pai ou a mãe que passa a tarefa ao filho e ele vai lavar a louça, mas ele com pressa molha a louça e coloca lá. E os pais vão ver que está tudo sujo e eles mandam refazer a tarefa. Então Deus, olhando para os filhos, que muitas vezes são desatentos, nos convoca a refazer o trabalho. Então a sua lei é que nos rege, é subordinado a esta lei. Então não é Deus que escolheu que os povos africanos, algumas regiões da África, tivessem necessidade, passassem por aquele sofrimento? É lógico que não foi Deus que escolheu. Fomos nós que nos elegemos a passar por essas provas de dor e dificuldade com uma conduta equivocada de outras vidas. Se nós puxássemos a ficha criminal de todos nós, ficaríamos surpresos com o que nós fomos capazes de fazer no passado. E se olhássemos para aqueles que hoje estão em sofrimento e olhássemos para o seu passado, muitas vezes longínquo, nós vamos ver que encontraremos aqueles que estão passando por fome, espíritos ricos, que foram ricos materialmente no passado, senhores da política, capitalistas, empresários, reis, nobres, a realeza que tinha fartura enquanto o povo morria a miséria,
políticos brasileiros, por que não? Então nós vamos encontrando naquele local pessoas que tiveram poder e utilizaram da fama, da riqueza, do poder, da influência que tinha para agariar recursos para si, sem pensar que a riqueza ou qualquer dos talentos que nós possuímos é para o bem da coletividade e não somente para nós. A riqueza é para nós um empréstimo de Deus, que deu ao seu Filho a oportunidade de carregar em seus ombros um fardo não tão fácil de carregar. Porque nós outros, todos nós, olhamos muitas vezes e queremos ganhar na Mega Sena. Olhamos e fazemos promessa aos nossos mentores espirituais, porque se o Senhor me der o prêmio, eu prometo que vou fazer uma instituição de caridade, vou ajudar meu próximo. E hoje, você faz o que sem ter ganhado ainda na Mega Sena? Eu não tenho tempo, então também não terá tempo quando for rico. Então, porque aquele que não tem tempo na pobreza, não terá tempo na riqueza. Aquele que não contribui no pouco, também não contribui no muito. E a espiritualidade nos conhece. E sabendo que a riqueza é um fardo pesado para carregar, porque abre as portas de tudo que é bom e muitas vezes de tudo aquilo que nos leva à perdição. De tudo aquilo que nos afasta da dor e do sofrimento e ficamos insensíveis. Eu trabalho na Secretaria de Saúde. E quando eu cheguei para trabalhar numa unidade de saúde, eu chorava quase todos os dias porque eu via a dor e o sofrimento e não concordava com aquilo. Trabalhando já há um certo tempo, chega a pessoa passando mal, a gente já acolhe, já com aquela dessensibilização da dor. E temos muita dificuldade de conciliar o lado humano com o lado profissional. O lado que nós temos que ter sobriedade e serenidade em um momento de dificuldade. Imagina um médico desesperado cuidando de uma pessoa que acabou de sofrer um acidente. Ele tem que ter um controle emocional, mas também não pode perder as emoções. Então todos nós que estamos aqui de fora, olhando aquele que possui bens, ele tem um talento de Deus confiado. Como a pobreza é um tipo de prova diferente, nós passamos pela privação. A privação também é doída, também é sentida, mas nos limita nós destraviarmos do caminho correto. Enquanto a riqueza nos fornece muitos meios para a dor e para o sofrimento. E aí então Kardec traz para nós os bem-aventurados, aqueles que têm sede de justiça. Quem não passou por injustiças, por ser acusados, por duvidarem da nossa palavra, e nós queremos justiça. Muitas vezes é vingança e a gente acha que é justiça. Porque quantos de nós que buscamos a palavra justiça, mas na verdade eu quero vingança. Porque justiça é quando nós entregamos na mão de Deus, e vingança é quando nós pegamos essa falsa justiça e fazemos com as nossas próprias mãos que o nosso semelhante passe pela dor e pelo sofrimento, que ele pague por tudo aquilo que ele nos fez passar. Então, bem-aventurados são aqueles que passam, porque eles serão saciados, estarão fartos, porque todo aquele antes seja melhor para todos nós, que todos nós sejamos acusados do que sejamos acusadores. É melhor para nós passar por dificuldade do que causar dificuldade. É melhor que passamos por injustiças do que ser injusto com alguém. Porque aquele que passa pela dor e pelo sofrimento está resgatando. Mas o coitado é aquele que causa dor. Porque se eu passo por algo que me afeta, que me causa dor, eu resgato. Se com resignação, resgato muito bem. Sem resignação, resgato ainda em uma condição não favorável, mas resgato. Enquanto aquele que causa dor é aquele que planta, é aquele que semeia as tempestades para a vida futura, para esta vida muitas vezes ou para a próxima vida. E aí pode nascer em condições difíceis. Nós vamos observar na cultura judaica que eles têm uma palavra chamada Lashon Hara, que é simplesmente a palavra que nós temos de misericórdia para com todos. Lashon Hara é aquele que foi
maledicente para com o seu semelhante. Sabe aquela pessoa que pela sua língua ela faz fofoca da vida alheia? E a sua língua destrói famílias? A sua língua faz com que as pessoas se afastem umas das outras? Então, na cultura judaica do tempo de Jesus, quem usava mal a língua, porque a tradução seria má língua, maledicência, então ela tinha como culpa no futuro sofrer de lepra. A lepra antigamente, que hoje é a hanseníase, não tinha cura. E o que acontecia com quem tinha lepra? Era afastado da família. Então, eles achavam que aquele que fazia intriga, maledicência e afastava os entes pela maldade, no futuro ele resgataria Kametsorá, com a lepra, que causaria para todos os fins o afastamento daquela pessoa da sociedade. Então eles acreditavam na lei de ação e reação, que não é uma lei espírita, a lei espírita é de causa e efeito, mas era como se batesse, depois lá na frente acabava apanhando. A lei de Talião antiga, que nos trazia aquele que furar o olho de alguém, pode sofrer também que arranque o seu olho. Se alguém cortar a sua mão, o outro vai ter que cortar também, porque se eu corto a mão de alguém, alguém vai lá no futuro ter o direito de cortar a minha mão. Então, em cima da lei de Talião, muitos sofreram e acreditam até hoje. É uma lei que amedrontava as pessoas, e não era a lei do Cristo não é de amedrontar, porque a lei de Talião está numa estela de Hammurabi, de 5.000 anos, se eu não me engano, antes de Cristo, que era uma lei que amedrontava as pessoas. Eu não quero sofrer, não causo sofrimento a ninguém. Mas vem Jesus e traz uma lei diferente, uma lei de responsabilidade, não de medo. Eu tenho que, ou melhor, não fazer o mal a ninguém, não é por medo, é não fazer o mal a ninguém, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho diante da lei divina, que todo mal que eu fizer, eu posso estar subordinado nesta ou em outra vida passar. Mas não é mais por medo, mas por conscientização. Depois, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do nome do Mestre Jesus. Quantos de nós, em vidas passadas, ou até hoje, hoje o nosso país é um país laico, um país tranquilo, nós não temos noção do que é perseguição religiosa. Nós temos irmãos ignorantes em todas as religiões, dentro do espiritismo, na igreja evangélica, na igreja católica, que eu acho que a minha religião é melhor do que a tua. E aí então nós entramos em contendas, mas não existe perseguição religiosa, como existe principalmente em Israel, onde muçulmanos, judeus, cristãos, eles viram e mexem, tem conflito entre eles. Então nós vivemos num país onde podemos, então não temos a perseguição, mas nós vemos relatos de cristãos na África sendo perseguidos por alguns extremistas do Islã, que estão sendo queimados vivos, estão sendo crucificados até os dias de hoje. Então felizes são aqueles que sofrem perseguição, porque têm a oportunidade de resgatar débitos do passado. Nós estamos totalmente entrelaçados à nossa vida passada. Somos senhores do amanhã, mas escravos ainda do ontem. Eu ainda me encontro ainda com grilhões no meu pé, que me liga ao passado, mas eu estou na passagem, eu estou ali na expiação, na depuração, deixando um período de dor e sofrimento, de erros atrozes para trás, buscando então um novo comportamento, uma nova vida, uma nova oportunidade, reescrevendo a história negativa, buscando uma história totalmente positiva, totalmente feliz. Muitos romances que nós lemos, buscamos ali e vemos aquela vida sofrida, de erro, dificuldades, e no final da história, todos se amam, todos estão felizes. A nossa história também será assim, de erros que nós muitas vezes não tínhamos noção, mas que com o amadurecimento do Espírito, passando de encarnação em encarnação, nós vamos melhorando. O problema nosso é achar que esta vida é a única. E achar que vamos sair daqui puros.
Quando que nós vamos ter a humildade? E tem pessoas que se esforçam para ser humildes, mas vai ser humilde como Jesus foi? Como Jesus ensinou? Nesta encarnação? Não. É um programa, é um projeto iniciado nesta vida talvez. E daqui quanto tempo eu encontrarei a humildade? Talvez daqui 20, 30, 50, 100 reencarnações. Mas tudo começa no primeiro passo. Então tem que ser dado o passo. E nós damos o primeiro passo quando nós buscamos uma religião cristã. Quando nós buscamos o Cristo em nossas vidas, nós estamos buscando dar os primeiros passos para a imortalidade do Espírito. Todas as vezes que nós buscamos, então, no amor do Sagrado Mestre, para que Ele possa nos reerguer diante da dor e do sofrimento, para que Ele possa nos direcionar diante dos equívocos dos caminhos e dos equívocos que nós tivemos no passado, nós estamos a depurar a vida. Então estamos a caminho de uma perfeição. Quando a perfeição chegará, isso está longe, mas não pensaremos no final da história. Vamos pensar que a cada dia nós escrevemos um capítulo dessa longa história da evolução de cada espírito. Todos nós chegaremos um dia a ser espíritos puros. Uns chegarão bem antes, outros mais ou menos, e outros bem retardatário, mas todos nós vamos chegar. Aqueles que chegaram primeiro foram aqueles que se esforçaram mais, estudaram mais, conheceram mais Jesus e tentaram praticar. Aqueles que chegaram por último foi aqueles que escutava, acreditava, mas era tão difícil mudar e foi protelando para o futuro a sua mudança que era urgente. Quando Jesus nos fala para que todos nós estivéssemos preparados para seu retorno através das parábolas que Ele nos deixa, Ele está falando que nós não sabemos do futuro, então nós temos que estar preparados no hoje, para que quando nós formos chamados ao testemunho das dores e do sofrimento, que nós pudéssemos estar com o Evangelho no nosso coração, porque as aflições a cada dia batem à nossa porta. Samaritanos espirituais e encarnados estão constantemente trazendo espíritos encarnados e desencarnados às casas de religião, seja as igrejas evangélicas, católicas, espíritas, budistas e qualquer outro templo. Os bons espíritos constantemente, fazendo o papel de samaritanos, estão levando espíritos em chagas, tanto os encarnados quanto os desencarnados, para que eles possam vir aqui na grande hospedaria de Jesus, que é a casa espírita, católica, evangélica, aonde se fala do amor e da caridade. É uma casa do Mestre, que abre os braços para acolher a todos aqueles que estão em dor e sofrimento. E nós vemos que as dores físicas são menores do que as dores emocionais. As dores psicológicas, os sofrimentos que todos nós hoje enfrentamos e passamos por dores que não tem remédio que consegue acalmar a angústia do nosso ser. Porque todos nós buscamos a cura para a vida, mas precisamos também mudar as nossas vidas, a nossa conduta muitas vezes equivocada, que não escolhemos o caminho certo. E hoje nós temos a oportunidade de escolher e refazer a nossa história. Vamos ver a história de Viktor Frankl, um judeu austríaco, que na Segunda Guerra Mundial foi levado ao campo de concentração de Bergen-Belsen, onde ele foi deixado junto a outros irmãos, com uma ração diária insignificante de calorias, que no inverno, ou eles morriam de trabalhos forçados, ou de fome, ou da cólera, ou por infestação de piolhos, ou pelo inverno. Era todo tipo de dor e de sofrimento que eles passavam. E Viktor Frankl perdeu a esposa, a família e tudo que ele possuía. E ele, no meio da dor, do sofrimento que ele via, a cada dia milhares de irmãos eram levados aos fornos crematórios para serem dizimados, mas mesmo assim,
Em meio a tantas aflições, ele não se permitiu desistir da vida e desenvolveu então um sentido para a vida, pois era médico, neurologista e psiquiatra, e ele então começou a observar o comportamento dos alemães, dos judeus, de todos aqueles que estavam ali na sua frente, e ele então, percebendo a dificuldade, a dor e o sofrimento, e ele sai dali e monta uma terapia, a logoterapia, e ele então vem dar sentido a vidas vazias, a pessoas que têm o vazio existencial. Então a sua nova terapia traz a luz aos corações humanos de muitos seres que tinham perdido a sua identidade, não conseguia buscar o retorno às suas origens, pessoas que não sabem qual é a sua missão aqui na terra, chegando aos 80 anos e não descobriu ainda a que veio aqui na terra. O sol nasce para brilhar. As árvores, aquelas que não são frutíferas, nos doam o oxigênio. As frutíferas nos dão o alimento. Todos aqueles que existem sobre a terra têm uma função. E qual é a sua? Qual é a nossa função? Eu existo para quê? Eu vivo por quê? Qual é o motivo? Qual é o móvel que me movimenta? Qual é o pilar que me sustenta? O que me mantém de pé? Qual é a proposta que eu tenho para a minha vida? Quais são os meus objetivos? O que eu pretendo fazer da minha vida? E todo ser humano tem que ter objetivos. Porque se nós não tivermos a nossa meta, nós podemos cair no vazio existencial. E não nos encontramos mais. E nós estamos perdidos. Estamos vivos no corpo, mas é como se nós vegetássemos. E aí nós nos permitimos a indução de maus espíritos, onde leva as ideias intrusivas ao nosso cérebro. E nós começamos a pensar besteira, nos achar menor, inferior, feio, incapaz, e nós vamos nos deprimindo. E aí abrimos as portas às obsessões, às subjugações e todo tipo de dor e sofrimento no campo emocional. Mas todo aquele que sofre de problemas emocionais é falta de Jesus. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Ai, é falta de Deus no coração. A pessoa que passa por dor e sofrimento é falta de Deus no coração. E quantos de nós temos a necessidade de medicação, porque o nosso cérebro deixou de produzir substâncias que nos traz bem-estar, alegria. É simplesmente uma questão medicamentosa. Mas não julgue as pessoas que estão em dor. Não tenta entender algo que você não viveu. Como eu posso falar de algo que eu não conheço? Como eu posso julgar alguém que passa por uma dor, por um sofrimento, sendo que eu nunca passei por algo semelhante? Como que eu posso julgar aqueles que sofrem de fome, sendo que a única fome que eu conheço é a fome que quando o almoço atrasa, e eu quero falar que eu sei o que é a fome? Não sabemos. Não temos noção do que é essa fome. Segundo a história, uma mãe chegou a Buda e pediu a ele: mestre, eu lhe peço que aconselhe meu filho a largar do vício do açúcar. E aí Buda falou: sem problemas, traga-o daqui 2 meses. Aí a mãe ficou até chateada. Como? O mestre fala cada coisa maravilhosas a todos nós, em questão de segundos, e me pede 2 meses para falar para o meu filho parar de comer açúcar. Mas tudo bem. 2 meses ela voltou com a criança. Aí o Buda sentou e foi conversar. Meu filho, largue de comer açúcar, porque açúcar demais, em excesso, faz mal. E foi explicando tudo. Aí a mãe perguntou: mas por que o senhor demorou tanto para falar isso? Ele falou: porque eu também tenho problema com açúcar. Eu também tenho dificuldade com açúcar. Como que eu poderia falar para ele fazer algo que eu não faço, que eu não vivo, que eu nunca senti o que é ficar sem açúcar? Como que eu posso recomendar a ele remédio amargo, sendo que eu não quero beber o próprio remédio que eu aconselho? Então, na nossa vida, se nós não passamos pelas situações dos nossos irmãos, nós não temos condição de julgar. Vamos lá.
conversando com 2 amigos meus, os 2 perderam a esposa. Por situações muito próximas. Mas um tinha uma paixão pela esposa que há 7 anos a esposa foi embora e mesmo assim ele sente ainda a dor da esposa. O outro também é viúvo, mas ele nunca combinou com a esposa. Você vê que ele sente, mas é muito menos. 2 homens que perderam as esposas por situações muito parecidas, passaram pelas mesmas dores, mas quando entra para dentro, a interpretação da dor é diferente. Tem como falar que esses homens sofreram iguais? Tem como falar que os 2 entendem um ao outro? Eles têm uma noção, porque passaram por dores parecidas, mas um tem uma ligação de vida passada, e o outro tinha uma ligação talvez ali compulsória, de resgate com aquela esposa. Então não tem como eu julgar, isso é fácil, a sua dor é menor do que a minha dor, porque eu também já passei por essa dor, mas cada um tem resistência ou não à dor. Uns mais, outros menos, então não julguemos a dor dos outros. Não achemos que a depressão, do que os problemas emocionais são simplesmente coisas da cabeça, coisas da era moderna. É uma doença silenciosa que está atacando a todos nós. Todos nós passamos por momentos depressivos e algumas pessoas acabam levando a depressão a estados mais crônicos. Então busquemos a força em Jesus, mas não deixemos também os cuidados da terapia, os cuidados da parte medicamentosa, para que todos nós possamos nos ajudar e não julgar uns aos outros. Ninguém nos outorgou a capacidade de ser juízes da vida alheia. Respeitemos então a todos aqueles que sofrem, tentando entender ou tentando pensar, e se fosse eu que estivesse passando pelaquela dor. Recentemente, a mãe de um amigo acabou suicidando. Ela jogou álcool em gel em seu corpo e ateou fogo. Quando o filho, que é médico, chegou e foi conversar com ela, ela simplesmente falou: eu não sei o que eu fiz, não queria fazer isso, não era da minha vontade, eu não sei o que eu fiz. E ela acabou falecendo pelas complicações da queimadura. Era uma pessoa que sofria há 35 anos de depressão. Ninguém sabe, somente ela sabe o que ela passou. E a obsessão, talvez instalada, de espíritos estimulando para que ela fizesse algo contra a vida dela. E neste capítulo do Evangelho, nós temos o suicídio e a loucura como um dos temas abordados por Allan Kardec. Então busquemos a nos fortalecer e não julgar os outros. Que nós possamos nos compadecer, nos colocar à disposição de ajudar e não julgar. Porque não nos cabe, porque a mesma medida que eu julgo, eu serei julgado. E o que eu gostaria de receber no meu momento de dor e sofrimento? Um abraço amigo, um acolhimento das pessoas que nos conhecem, daquele amigo que vem, nos acolhe, nos orienta e não nos julga e não nos condena. Assim é o Cristo na nossa vida. Ele sabe das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas inferioridades e não nos julga. O Cristo nos acolhe como a criança que faz arte e aí corre para o colo da mãe depois de ter se machucado. Ele continua a nos acolher. Busquemos então o consolo no amor de Jesus, para que Ele possa libertar a cada um de nós. Converse com Ele. Ele é nosso melhor amigo, nunca nos trairá, nunca nos abandonou. Ele está conosco a todos os momentos. Ore a Jesus, peça discernimento, orientação, para que possa tomar as decisões mais acertadas, te livrando da dor, da dificuldade, do sofrimento. Busque então, neste homem maravilhoso, que continua curando a todos nós, hoje curando os nossos espíritos das chagas que possuímos. Abramos então o nosso coração, para que este homem faça morada no nosso ser, para que sua luz amorosa possa nos converter de espíritos endividados e sofredores a uma mudança constante. Que este amigo de todas as horas acompanhe a cada um de nós aos nossos lares,
que Ele possa nos dar as ideias necessárias para que buscamos a solução dos nossos problemas. Confie a sua dor e o seu problema na mão de Jesus, porque ao tempo certo, a solução vai vir na sua vida. Acredite, ore e siga, e que o Mestre continue a nos proteger, nos amparar, hoje, agora e sempre, que assim seja.